Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você, por favor, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, ativa isso, vai aí, se inscrever, esse botãozinho vermelho. Aí do lado você vai aparecer assim, ó, uns três sininhos, ativa todas, curta, comentem, compartilhem, me ajuda esse canal a alcançar 1.000 inscritos, por favor, porque eu sei que esse conteúdo vai ajudar muita gente. E hoje eu quero falar de como eu tenho usado o medo em meu favor. Apesar dos medos, eu de sentir medo, como todo ser humano normal vai sentir, hoje eu não permito mais que o medo me paralise. Então hoje eu não permito mais que por medo eu fique em lugares onde pessoas me maltratam, eu não fico com pessoas que me maltratam, eu não me submeto a determinadas situações porque eu tenho medo de não conseguir alcançar algo melhor. E isso não foi sempre assim. E teve uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2020, esse relato que eu vou trazer para vocês hoje, de uma experiência muito onde eu me vi encarando assim um dos maiores desafios. Acho que depois de ser mãe, esse foi o medo maior que eu enfrentei. Um dos meus maiores medos que eu enfrentei, com certeza, foi esse aí. Mas eu não permiti que ele me paralisasse e fizesse desistir daquilo que eu queria. Bom, eu comecei a essa empreitada como empreendedora. Para quem não sabe, eu já empreendo desde 2018, 2019, por aí. E eu queria transcender de carreira, eu queria ousar, porque eu acho que para você enfrentar os seus medos, você tem que ser uma pessoa ousada, senão você não consegue encarar. E sempre fui movida também por desafios, só que em um determinado momento, em uma determinada linha do tempo na minha vida, eu me permiti paralisar diante desse medo. Bom, 2020, 2018 para 2019, eu decidi que eu queria experimentar, né, viver essa experiência do empreendedorismo em São Paulo. E fui julgada por muita gente dizia que eu era louca, que eu estava desistindo de tudo aqui na Bahia. Eu vendi, acabei vendendo tudo, tomei uma decisão assim, foi meio que imediata mesmo. Acho que hoje, da forma como eu fiz, eu não faria, mas se eu tivesse que fazer, eu faria assim de novo, só que de maneira diferente, de uma forma mais planejada. Na época eu agi muito por impulso, no ímpeto, né, de realizar o meu sonho. Se você me perguntar se eu me arrependo, não me arrependo do que eu fiz, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu teria feito de forma diferente para não ter as perdas que eu tive, porque sim, eu tive perdas. Mas eu tive, né, outro dia eu pensando aqui em casa, eu tive mais ganhos do que perdas, porque, por exemplo, as pessoas que me julgavam, né, que eu era louca, que eu tava largando tudo e para experienciar esse outro momento na minha vida, são pessoas que geralmente não têm coragem de romper suas próprias barreiras internas para pular de patamar, pular para fazer algo novo, né? Mas tá tudo bem, cada um no seu momento, cada um no seu ciclo de evolução e cada um também tendo as suas vivências daquilo que acha, considera que é perfeito para elas naquele momento. E para São Paulo era meu foco. Como eu venho estudando e praticando a lei da atração já há algum tempo, desde 2017 eu comecei a estudar sobre isso. O primeiro livro que eu li foi o The Secret e comecei a buscar vidas também que me ajudasse a conhecer mais sobre esse conteúdo. Bob Proctor, né, é um dos caras, um dos mentores assim que eu assisto e que me traz muitos insights bons para eu praticar isso e ver as coisas acontecerem. Claro, gente, que esses exercícios todos, essas técnicas todas que eu venho pondo em prática, são técnicas que de vez em quando a gente sim se coloca num ciclo de autossabotagem, porque quem não se sabota, né? E a gente acha, porque a gente perde a fé um pouco daquilo que vai acontecer, da esperança do que vai acontecer. E aí, claro que em alguns momentos eu me via co-criando, mas co-criando de forma errada. Eu co-criava aprendendo, e não é. A forma da co-criação é você co-criar, você ver, buscar aquilo que você quer, visualizar, né? Se conectar
a pessoas, a lugares que vai favorecer aquilo acontecer e depois você solta, né? E eu ficava presa, eu ficava às vezes ansiosa. E São Paulo, ir para São Paulo também não foi diferente. Só que aí, no ano de 2000, se esse vídeo, gente, ficar longo, eu vou fazer outro para dar continuidade. Porque eu não vou fazer um vídeo muito comprido, não. Vou fazer um vídeos mais compactos para que todos assistam. Mas aí, no ano de 2020, eu fui colocada num grupo de palestrantes. Não, 2019 eu fui colocada num grupo de palestrantes e lá a condição da gente ficar era fazer um vídeo de apresentação sobre nossa trajetória pessoal e profissional de forma muito resumida. Eu que não sou uma pessoa nada resumida, né, gente? Eu já gosto de falar. Mas gravei esse vídeo, eu postei no grupo e tive assim excelentes feedbacks. Eu ainda estava bem no comecinho ainda desse momento de transcender de carreira, já estava fazendo algumas coisas como terapeuta, mas ainda não estava tão firme naquilo, porque ainda estava presa a 2 empregos, né, em hospital. Então não me sobrava muito tempo, então eu ia estudando uma coisa, ia praticando, e eu praticava em mim ou com pessoas mais próximas e eu via o resultado de como isso aqui funciona. E foi assim que aconteceu. Então eu co-criei que eu queria sair do estado da Bahia, eu queria ter essa experiência em São Paulo. Meu filho ainda ficava na época, mãe, vamos para Santa Catarina e tal, e eu botei na cabeça que eu queria ir para São Paulo, ainda até me empolguei por Santa Catarina, ainda é um lugar que eu desejo conhecer, sim. É uma nova experiência, vai ser uma nova aventura, eu vou contar dessa aventura para vocês também, assim que eu vivenciá-la. E aí foi o que aconteceu, eu entrei nesse grupo, gravei o vídeo e veio um determinado palestrante me procurar, e ele é de São Paulo, e aí a gente começou a conversar, a trocar conexão e tal, fazer parte de ele tem uma mente empreendedora muito bacana, e isso me ajudou e eu comecei a olhar para aquilo como uma possibilidade de eu realizar o meu sonho de ir para São Paulo, de ir a São Paulo. E eu não queria ir a São Paulo passar um mês, eu não queria ir a São Paulo para vivenciar uma experiência compacta, eu queria vivenciar mesmo aquele lugar, eu queria conhecer a cultura, eu queria alçar novos voos. E aí a gente foi se envolvendo e tal, e acabou que eu decidi ir embora para São Paulo. Eu vendi tudo que eu tinha aqui, né? Fui demitida do meu emprego, na verdade eu pedi uma demissão do meu emprego e fui embora para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, gente, eu vou contar para vocês aqui muito abertamente. Quando eu pisei os pés em São Paulo, no aeroporto, né? Eu disse, Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu fiz? E agora eu não tenho mais como voltar atrás, porque eu tô aqui, né, mergulhada. E aí eu fui pra rodoviária, eu fiquei no interior de Taubaté, encontrei, que até então nós éramos amigos, a gente não tinha ainda relacionamento, e ele viabilizou as coisas lá, tudo pra mim. Ele viu casa, e assim, gente, o que é interessante nesse processo é que foram acontecendo coisas comigo que eu não acreditava. Então, por exemplo, na época eu dizia assim, mas como que eu da Bahia vou conseguir alugar uma casa no meu nome em São Paulo? Gente, vocês não têm noção. Era tudo aberto assim, sabe? Eu ligava ele ia, buscava as casas, ele procurava as casas, ele mandava as fotos pra mim, dizendo a casa que eu queria, mais ou menos, né, de como eu queria, porque eu queria montar negócio lá, e de fato eu montei a gente pegou uma casa onde a gente tinha sala de aula, a gente tinha consultório de terapia, isso no ano, iniciando 2020, tipo fevereiro, março, não lembro bem assim o mês, sei que foi bem no início do ano, e foi antes de romper a pandemia, né? Bom, aí eu fui ele foi procurando, ele ia procurando e tal, Eliana, isso aqui e tal, e eu dizia, gente, não é possível. Lembra quando eu falei pra vocês no início do vídeo que eu tinha a certeza de que ia dar certo, mas em alguns momentos eu me permitia sabotar, onde eu dizia, gente, que loucura é essa que eu tô fazendo, tá tudo dando tão certo. E foi tudo dando tão certo que eu cheguei uma hora que eu disse, não, isso aqui não vai dar errado não, porque tá tudo muito aberto, né? Então, a gente alugou casa, deu tudo certo, eu mandava documentação, eu tava com o nome restrito,
no SPC Serasa, e eles me alugaram a casa, e não foi qualquer casa, foi uma big casa. A casa era enorme que eu aluguei lá. Bom, e eu fui para São Paulo, né? Cheia de medos, né? Um lugar que eu nunca imaginei que eu estaria, e eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente, nessa casa, a gente ainda não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Para vocês terem ideia, no primeiro dia eu dormi em cima de portas de guarda-roupa, porque um frio. Porque como ele mora lá em São Paulo, ele diz, não, aqui não é tão frio assim não. Só que eu sou da Bahia, que é extremamente quente em comparação a São Paulo. Peraí, gente. Aí foi o despertador aqui, que eu esqueci de desativar. Desculpa. Mas vamos lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu ia vindo assim. Aí veio o frio, né? Quando eu pisei na rodoviária, eu digo, nossa, que frio. E eu fui com um casaquinho muito fininho, né? E eu disse, você não disse que aqui era quente? Eu tô sentindo. E ele de camiseta, ele foi me buscar de camiseta, de bermuda. Ele, não, mas hoje não tá fazendo frio, hoje aqui é calor. Eu digo, nossa, isso aqui é calor pra você, isso aqui é frio pra mim. E já foi o primeiro desafio, né? Enfrentar o frio. Bom, aí a gente foi na casa, eu olhei a casa, adorei. A casa era um lugar maravilhoso, perto da feira. Foi muito bacana. E aí em São Paulo a gente começou a conversar e a gente começou a estreitar laços, e estreitamos laços mesmo. Foi muito bacana, eu aprendi muito, foi um aprendizado assim, que se eu não tivesse rompido esse medo, hoje talvez eu não estivesse aqui falando com você nesse vídeo. E me fez um bem enorme, porque eu cresci, eu amadureci de uma forma